Capítulo 1. Você quer chegar ao seu objetivo? Todo mundo sonha com sucesso. Este é o seu objetivo, ou o seu destino de vida. Algumas pessoas pensam que o sucesso é ganhar muito dinheiro, viver sem problemas e aposentar-se cedo com uma bela conta bancária. Outros sonham em chegar ao auge da fama em seu campo de trabalho, em conquistar fortuna e em ser admirado como uma pessoa importante, sábia e famosa. Ainda outros acham que o sucesso é ajuntar bens materiais, sem contrair empréstimos ou dívidas, ter casa própria, dirigir o carro do ano, entrar em qualquer loja e comprar o que quiser, sem preocupações com o orçamento da família. Para eles, isso é sucesso. Há ainda aqueles que relacionam o sucesso com a vida familiar feliz, uma esposa amorosa, um marido dedicado e filhos obedientes. Para alguns, sucesso é vida longa, boa saúde e cabeça fresca. Todo mundo tem o seu sonho de sucesso. A Bíblia afirma: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Salmos 37, verso 4. Esta é uma promessa maravilhosa. O problema, porém, é que isso quase nunca acontece. Ao menos é o que parece. O que estou querendo dizer é que se isso de fato acontecesse, muitas pessoas seriam ricas, teriam saúde e demonstrariam sabedoria. Por que isso? Porque é isso que desejamos, não é? Por que então não experimentamos o sucesso, já que ele é o desejo número um do nosso coração? Não será porque temos uma ideia errada de sucesso? Será possível não termos realmente entendido as condições que Deus impõe para o sucesso? A primeira condição que ele apresenta, de fato, a única é: faça de Deus o maior prazer de sua vida. Em outras palavras, ponha Deus em primeiro lugar. Jesus disse a mesma coisa quando afirmou aos seus discípulos que, se buscassem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, teriam tudo o que mais fosse necessário à sua vida. Mateus capítulo 6, verso 33. Nosso problema não é a falta de objetivos. Nosso problema é termos objetivos errados. Quando se salta no lugar errado? No ano passado, eu estava voltando de avião para minha casa em Melbourne, na Flórida. O avião fez uma escala na Tampa antes de prosseguir para Melbourne. Como o voo estava atrasado, a aeromoça pediu aos passageiros com destino a Melbourne que permanecesse no avião durante a escala em Tampa. Eu estava ocupado lendo alguma coisa e não prestei atenção ao que estava acontecendo, mas comecei a desconfiar que nossa escala em Tampa estava demorando muito, mais do que devia. Perguntei à aeromoça o que estava errado. Sumiram duas passageiras que iam para Melbourne. Ela disse: saltaram por engano aqui em Tampa e ainda não conseguimos encontrá-las e colocá-las de volta no avião. Alguns minutos depois, duas velhinhas entraram correndo no avião. Estavam, obviamente, muito confusas e falavam rapidamente em italiano, com uma gesticulação característica. A aeromoça ajudou-as a apertar os cintos de segurança e o avião decolou imediatamente em direção a Melbourne. Depois de estarmos voando por algum tempo, a aeromoça parou junto à minha poltrona
e me contou o que acontecera. As duas senhoras eram da Itália e não falavam inglês. Era a primeira visita delas aos Estados Unidos. Tinham vindo visitar parentes que moravam em Melbourne e que mais tarde foram esperá-las no aeroporto. Era a maior e talvez única viagem de suas vidas, e elas estavam entusiasmadas e um pouco assustadas. Tinham saído de Roma para um longo voo até os Estados Unidos e mudaram de avião em Nova York para o voo até Melbourne. Já que não falavam inglês, não perceberam que o voo doméstico faria escala em Tampa antes de chegar a Melbourne. Quando o avião aterrissou em Tampa e elas viram pelas janelas as palmeiras e o sol da Flórida, pensaram que tinham chegado ao seu destino. Juntaram-se muitos passageiros que estavam desembarcando em Tampa e saíram apressadas do avião, procurando pelos parentes que haviam prometido encontrá-las no aeroporto. O que elas não sabiam é que ainda estavam a 200 quilômetros de seu destino. Saltaram em Tampa, pensando que o sonho de suas vidas seria realizado, e acabaram descobrindo que estavam perdidas num aeroporto gigantesco, sem nenhum parente esperando por elas. O pessoal da companhia finalmente as encontrou, perdidas e assustadas, num terminal desconhecido. Quando, porém, tentaram convencer as velhinhas a voltarem para o avião, estas se recusaram veementemente. Pensaram, erradamente, que alguém queria mandá-las de volta ao seu país de origem. Finalmente, alguém achou um carregador de bagagem que falava italiano. Ele explicou às duas velhinhas que não estavam onde pensavam estar. Só então as duas voltaram apressadas para o avião, ansiosas para chegar ao destino de sua viagem. A maioria de nós é como aquelas duas velhinhas. Talvez, por não entendermos a linguagem que Deus usou na Bíblia, saltamos no lugar errado, longe do nosso destino. Igualamos sucesso ao dinheiro, segurança e prestígio. Não compreendemos que o verdadeiro sucesso está na satisfação de nossas necessidades espirituais. Poucas pessoas chegam ao verdadeiro sucesso porque a maioria está correndo perdida no aeroporto do sucesso material. Quais são as coisas que fizeram você saltar no aeroporto errado, Tampa, quando na realidade você queria ir para Melbourne? Poderia haver muitas razões. Talvez você não entenda a língua. Você precise de um intérprete. Alguém que fique ao seu lado e explique as instruções que Deus deixou. Pode ser ainda que alguém lhe tenha dado informações erradas. Há muita gente por aí que parece ter prazer em enganar os outros. Esta é uma das razões pelas quais nós lhe demos este livro, para ajudar você a encontrar o seu caminho e embarcar no avião certo, aquele que vai levar você ao verdadeiro sucesso. Talvez com as duas velhinhas italianas, você se deixou enganar por algumas palmeiras balançando ao vento. Depois de viver sem perspectiva de sucesso por tanto tempo, a simples visão do que lhe parecia seu sucesso foi tão linda que você decidiu desembarcar ali mesmo, ao invés de descobrir o que de melhor Deus tem para você. Talvez, em sua ânsia de achar o sucesso, você tenha dado ouvidos a alguém que lhe ofereceu um atalho, um caminho mais fácil, e você se meteu numa seita ou religião errada. Talvez você tenha simplesmente acompanhado a maioria, afinal, muitos mais gente salta nos lugares, nos grandes aeroportos. E por que não ir aonde a maioria parece estar indo? Talvez você esteja pura e simplesmente com medo. Já ouviu estranhas histórias de gente que seguiu a Deus, que confiou nele. Você não quer virar um fanático, por isso é melhor ficar por aqui mesmo, neste aeroporto, subindo e descendo as escadas rolantes e olhando as palmeiras
a balançar ao vento. Parece uma história boba ou parece a realidade de sua vida? Algumas pessoas que encontraram sucesso. Talvez ajudasse se eu lhe apresentasse algumas pessoas que não permitiram que o sucesso material e social os impedisse de chegar ao objetivo do sucesso do ponto de vista de Deus. E este tipo de sucesso é o sucesso duradouro que ninguém lhes pode tirar. Silas, meio-campo do São Paulo Futebol Clube e da seleção brasileira. Zico e Silas, pro aquecimento, gritou Tere Santana, aos 20 minutos do segundo tempo do jogo Brasil e França. Pulei do banco, instantaneamente comecei a agradecer a Deus. Enquanto fazia o agradecimento, a torcida incentivava: vamos lá, vamos virar. No Brasil, 100 milhões estavam sofrendo e vibrando, achando que eles tinham 70% de esperança no Zico e 30% em mim. O Zico entrou logo e perdeu o pênalti. Para mim teria sido a grande chance da minha vida, justamente no momento mais dramático do futebol brasileiro na Copa do México de 86. O jogo continuava 1-1. Tere só me mandou entrar no campo no início da prorrogação, 40 minutos mais tarde. Nunca me esqueci, nunca me aqueci e orei com tanta firmeza em toda a minha vida. Aos 30 minutos da prorrogação, significava para mim um prêmio e uma chance. Entrei com tudo, disposto a correr por mim e por meus colegas desgastados pelos 90 minutos anteriores. Me saí bem no primeiro lance contra Tigana. Ganhei confiança e tive certeza de que Deus estava comigo. Não errei nenhum passe. Não me cansei e nem senti o tempo passar. No finalzinho do primeiro tempo da prorrogação, ajeitei uma bola para o Careca. Ele me devolveu. Rolei um pouco a bola, vi que não tinha ninguém e enchi o pé. A direção estava certa e fiquei torcendo, mas ela tocou a trave de cima e foi para fora. Se aquela bola tivesse entrado, o destino da Copa teria sido outro, mas ela não entrou. O Brasil perdeu. Porém, isso não me alterou em nada o meu destino, nem o de ninguém no Brasil, nem mesmo a minha confiança em mim. Na verdade, a única jogada que mudou o rumo da minha vida foi a que fiz quando aceitei a Cristo como meu Salvador. O destino da minha vida, que antes era a morte, separação de Deus, é hoje a vida eterna que tenho em Cristo. A paz, a satisfação, o senso de direção e propósito para minha vida me dão certeza de que a coisa mais importante do mundo não é jogar na seleção, mas no time de Cristo, um time que tem até um lugar para mim, para você. Dr. Kenneth Kurper, médico e escritor, idealizador do teste Kurper, o autor do best-seller Capacidade Aeróbica. Tenho empregado boa parte da minha vida ajudando pessoas a melhorarem de sua saúde física através de meus programas de aeróbica para condicionamento físico. São atividades que têm como propósito básico se obter uma medicina preventiva. Muitos de nós descobrem que nossa vida não pode ser vivida plenamente sem que nosso corpo esteja em condições adequadas. No entanto, quando jovem descobri que desta forma, minha vida interior não era o que deveria ser. Algo estava faltando, e isso me impedia de alcançar uma vida plena e completa. Descobri então que precisava de um relacionamento pessoal com Deus. Li na Bíblia que a verdadeira alegria e a paz de coração e mente só estariam em mim quando Jesus Cristo fosse convidado a entrar em minha vida como Salvador pessoal e se ele fosse permitido controlar-a.
Minha saúde física é muito importante para mim, porém, minha saúde espiritual é muito mais. Anos atrás, tomei a decisão de receber Jesus Cristo como meu Salvador. E isto tem me dado uma grande satisfação. Agora, como resultado, sei que estarei na eternidade com Cristo, como ele prometeu na Bíblia. Ajudar outros na área de saúde é, sem dúvida, muito importante para mim, mas um dos maiores privilégios da minha vida foi quando, há alguns anos atrás, tive a oportunidade de falar da minha fé pessoal em Deus para mais de 200 mil brasileiros que lotavam o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, durante a cruzada de Billy Graham. Pude dizer a eles o que Jesus Cristo havia feito por mim e como minha vida era tão completa. Que grande alegria é ter tanto uma boa saúde espiritual como física também. Alex Dias Ribeiro, ex-piloto da Fórmula 1 e campeão brasileiro da Fórmula Ford em 1973. Vi algumas labaredas saindo do escapamento do carro de Giacomerin. Seu motor fundira e lá estava eu de volta à liderança da corrida. De repente percebi Chever ao meu lado direito. Olhei para ele e acenei-lhe. Ele me impressionou contra o canto da pista, ao que reagiu com um chega para lá a mais de 280 km por hora. No fim da grande reta de Nürburgring, existe uma sequência de curvas em S, que se faz de pé embaixo, havendo espaço para um carro apenas. Chegamos lá emparelhados, mas Chever, na exuberância de seus 19 anos, não desacelerou. Fizemos a tal sequência lado a lado, tocando rodas. Atrás de nós, e apenas um palmo de nossas caixas de câmbio, estava Rosberg, a cerca de 290 km por hora. Mais à frente, uma curva de baixa colocou-me à frente dos dois. Na saída da mesma curva, Rosberg ultrapassou Chever. Cruzamos a linha de chegada separados por um décimo de segundo. Estava consumado o milagre, e eu pulava de alegria louvando ao Senhor pela vitória. No mundo tão técnico e tão preciso como o da Fórmula 1, não há lugar para misticismo, crendices e teologias. Se o meu relacionamento com Deus não fosse uma coisa concreta e real, eu nunca seria um cristão. Convidei Jesus Cristo para tomar conta da minha vida alguns anos atrás. Percebi que precisava da força de Deus para viver uma vida plena com sentido. Ele é um Deus vivo que está comigo a mais de 300 km por hora e a menos de 30 no enervante trânsito de São Paulo, na alegria da vitória ou nas horas tristes das tribulações e decepções que a vida nos impõe. Foi ele quem me sustentou na grande frustração quando fui forçado a abandonar as pistas no auge da minha carreira. A vitória que Deus nos ofereceu em Cristo não depende da circunstância ou do tempo. Ela implica em uma vida abundante aqui e agora. E o melhor ainda está por vir. O sabor desta vitória é eterno, assim como são eternos todos aqueles que a recebem, tornando-se com Cristo mais que vencedores. Márcia Jardim, modelo profissional. É possível uma pessoa ouvir falar de Jesus Cristo anos a fio e mesmo assim não abrir seu coração para ele, e mais tarde vir a experimentar pessoalmente seu amor e sua paz. Isso eu sei porque aconteceu comigo. Apesar de ir à igreja e frequentar a escola dominical, somente quando tinha 18 anos foi que aceitei Jesus Cristo como meu Senhor, como meu coração e a minha vida para ser o meu Salvador. A minha adolescência foi muito difícil. Sempre me senti alta demais comparada às outras garotas. Eu era muito infeliz e me tornei extremamente introvertida, ao ponto de não querer sair e estar com outras pessoas. Minha mãe, que era cristã, começou a orar por mim, pedindo a Deus que me ajudasse a encontrar equilíbrio emocional
e autoaceitação. Era necessário superar esse complexo que estava me fazendo infeliz. Deus atendeu suas orações. Uma porta se abriu de maneira inexplicável e uma oportunidade me foi dada para trabalhar como modelo fotográfico. Era exatamente o que eu precisava para dar-me autoestima e ajudar-me a superar aquela mania de me achar muito alta, aceitando o meu corpo como era, pois Deus o tinha feito especialmente para mim. Foi daí que, com a ajuda de Deus, desenvolvi uma autoimagem positiva e me tornei um modelo profissional. Apesar de Deus ter usado a minha carreira como modelo para fazer-me aceitar a mim mesma, isso não é a coisa mais importante para a minha vida. Meu relacionamento pessoal com Deus, ser obediente a Ele, é muito mais importante. No meu trabalho, procuro honrá-lo. Várias vezes temo rejeitado ofertas tentadoras, como promissoras quantias de dinheiro, para anunciar produtos que acredito influenciarem negativamente as pessoas. No entanto, Deus tem sido sempre fiel e sempre providenciou trabalho suficiente para compensar todas as propostas que rejeitei. Ele sempre me garantiu aquilo que aparentemente eu havia perdido. Hoje, sou casada com um cristão maravilhoso, mais alto do que eu, como eu sempre desejei, e temos uma graciosa filha. Deus tem sido bom para mim e para minha família. Charles Colson, ex-assessor do presidente dos Estados Unidos da América. Tive uma sensação muito estranha quando deixei a Casa Branca. Tinha chegado até o topo da montanha e não podia pensar em outras montanhas me desafiando. Foi então que encontrei Tom Phillips, um velho amigo, um sujeito muito parecido comigo. Com 40 anos, ele tinha se tornado presidente de uma grande companhia, uma fantástica história de sucesso, quando eu o vi naquela primavera de 1973. Ele me parecia totalmente diferente, menos sucedido. Ele estava sorrindo, radiante, mostrando interesse por mim. O que tinha acontecido? Ele havia entregado sua vida a Jesus Cristo. Não conseguia imaginar uma pessoa inteligente, instruída, um empresário de sucesso dizendo: eu aceitei a Cristo e entreguei a minha vida a Ele. Aquilo simplesmente me desestruturou. Meses se passaram. Então, numa noite, Tom leu para mim um capítulo do livro Cristianismo Básico de C.S. Lewis sobre orgulho. Foi um torpedo. Meu maior problema sempre tinha sido uma reserva intelectual acerca de Deus. Eu sabia que ele existia, mas nunca imaginava como poderia um homem ter uma relação pessoal com ele. Então, todos os argumentos a favor de Cristo se tornaram óbvios. Naquela noite, experimentei um tremendo alívio, um sentimento de limpeza interior ao aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Apesar de Charles Colson ter pago por seus pecados indo para a prisão, ele não é um fracassado. Ele encontrou um sucesso em sua vida através de Jesus Cristo. Através de sua vida, ele tem provado que o verdadeiro sucesso não reside na Casa Branca, nem tampouco é perdido por alguém condenado à casa de detenção. Sucesso se encontra numa relação pessoal com Jesus Cristo. João Leite, goleiro do Clube Atlético Mineiro. O futebol sempre foi importante para mim. Desde garoto, eu gostava de futebol, mais do que qualquer outra coisa. Quando completei 17 anos, comecei a jogar nos juniores do Atlético Mineiro. Daí para frente, o único alvo da minha vida era ser um grande jogador, tornar-me rico e famoso. Eu estava convencido de que este era o caminho para a verdadeira felicidade. Trabalhei muito, treinei diligentemente, mas mesmo assim não era feliz. Foi nessa época que minhas duas irmãs ouviram falar de Jesus e o convidaram para entrar em seus corações. Percebi a transformação que houve em suas vidas e, através delas, ouvi acerca do amor de Deus por mim. Fiquei realmente impressionado. Eu podia ver que
também precisava daquela força que elas tinham em suas vidas. No dia 30 de abril de 1977, eu também dei o meu coração a Jesus Cristo. Com isso, Jesus deu um novo sentido à minha vida. Não somente deu-me força, como também paz em meu coração e um propósito real para viver. A vida não tem sido fácil desde então. Problemas e dificuldades existem, mas com a ajuda de Deus, tenho superado todas as adversidades. Estou certo de que por meus próprios esforços eu não conseguiria, mas sim pela força de viver que vem exclusivamente do meu relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Hoje, como atleta profissional, jogo no Atlético Mineiro e já tive o privilégio de jogar no Mundialito. É claro que o futebol ainda é importante para mim, mas agora tenho algo que é muito mais importante: uma vida completa e plena, porque conheço a Jesus Cristo. Arthur Desmond, empresário e fundador de companhia de seguros. Poucos antes de completar 25 anos de idade, eu estava com uma dívida de dezenas de milhares de dólares. Isso tudo, apesar de estar trabalhando mais de 16 horas por dia. Como muitos outros empresários, eu tinha comigo a firme ideia de que era indispensável no meu negócio, mesmo que estivesse fora do escritório por algumas horas. Telefonava várias vezes para ter certeza de que tudo estava bem. Quando dei a minha vida a Jesus Cristo, ele prometeu me livrar dos meus fardos, suprir minhas necessidades e resolver meus problemas. Primeiramente, ele me livrou das minhas dívidas logo após minha conversão. Já não precisava trabalhar noite e dia e aos domingos. O que foi que eu fiz? Coloquei Deus em primeiro lugar. Quanto mais tempo e dinheiro dava a mais ele dava para mim. Agora, diariamente, passo algum tempo lendo a Bíblia e orando a Deus pedindo orientação. Dê a Deus os meus negócios e a todos os meus problemas que porventura apareçam. Alguns dirão: isso é incrível, mas é verdade. Eu não me preocupo mais. Arthur Desmond descobriu que o sucesso para a vida vem através da paz com Deus. Dinheiro e fortuna ele também tinha, mas nada disso era tão importante quanto a paz da mente que ele encontrou através de Jesus Cristo. Esta é a verdadeira força para viver. Aí está, as palavras de gente que alcançou o verdadeiro sucesso pessoal, que não desembarcaram no aeroporto errado. Você observou que todos eles têm em comum, todos perceberam que sem Deus eram verdadeiros fracassos. Mesmo sendo bem-sucedidos pelos padrões humanos, todos eles têm um relacionamento pessoal com Jesus Cristo e um respeito profundo pela Bíblia como a palavra de Deus. Você pode estar perguntando, mas o que é que isso tem a ver comigo? Eu lhe contei um pouco sobre a vida dessas pessoas por uma razão, para mostrar que você também pode encontrar força para viver. É disso que esse livro trata. Por isso, quero animar você a continuar lendo. Começamos a compartilhar com você como chegar ao destino certo da vida, como você pode mudar a sua vida e atingir o alvo verdadeiro sucesso, aquele objetivo que Deus mesmo quer que você alcance. Assim, se você saltou do avião no lugar errado, ou até mesmo pegou o voo errado, esse livro é para você. Os desejos do seu coração podem ser satisfeitos. Você pode encontrar força para viver. Depois disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tem ele domínio sobre os animais marinhos, sobre as aves, sobre os animais domésticos, sobre os répteis. Domine a toda a terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. A Bíblia viva.